Oi pessoal do Turismo S.A., eu sou a Tatiana Kaufmann, do Cassiane Advogados, e eu fui convidada para conversar um pouquinho com vocês sobre os impactos da medida provisória 948 no setor de turismo. Bom, diante do cenário da pandemia do coronavírus, o governo vem tomando uma série de medidas para tentar, de um lado, frear a propagação da doença e, de outro lado, regular as consequências decorrentes da pandemia nos mais diversos setores da economia. Especificamente com relação ao setor de turismo, ele foi bastante afetado por essa imposição dessas medidas restritivas pelo governo e elas acarretaram inúmeros pedidos de cancelamento de viagens, de reservas, de reembolsos, também de indenizações por parte dos consumidores. Ou seja, o setor de turismo, que já vinha assim, sendo afetado pela própria redução natural da movimentação nesse setor, ainda agora está sujeito também a efetuar desembolso de valores adicionais para ressarcir esses consumidores. E foi justamente diante desse cenário que é editada a medida provisória para regular o cancelamento dos serviços, das reservas e de eventos, tanto do setor de turismo como também do setor de cultura. Na verdade, essa medida é uma medida que já tinha sido adotada pelo governo no início de março, em relação ao cancelamento e reembolso das passagens aéreas. E ela vinha sendo bastante defendida pelo setor aéreo como uma forma de desestimular os pedidos de cancelamento e, com isso, viabilizar uma preservação da saúde financeira das empresas. Então, na verdade, essas medidas nada mais são do que uma tentativa do governo de um lado, assegurar os direitos do consumidor, mas, de outro lado, também tentar preservar as empresas do setor de turismo. E quais são os principais pontos trazidos pela medida provisória? A gente vai falar aqui de dois deles. O primeiro ponto é em relação à própria política de cancelamento, porque a medida provisória ela prioriza a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados e também a disponibilização de crédito para uso do consumidor em até 12 meses depois do fim da decretação do estado de calamidade pública. E tudo isso sem a imposição de qualquer multa, taxa ou custo adicional para o consumidor, né? Se o consumidor entender que essas medidas não atendem ao seu interesse, ele ainda pode sim pedir o reembolso, só que nesse caso a medida provisória estabelece que as empresas de turismo vão ter um prazo de até 12 meses, também depois do fim de decretação do estado de calamidade pública, para efetuar o reembolso para esses consumidores. Outro ponto que merece destaque é o artigo 5º da medida provisória, porque ele caracteriza a pandemia como um caso fortuito ou de força maior. Portanto, ele determina que os pedidos de cancelamento e de remarcação não ensejem danos morais por parte das empresas do setor de turismo, ou seja, os consumidores não poderiam fazer esse tipo de pedido em eventual demanda que fosse proposta. Então, muito embora a medida provisória ela traga, sim, maior segurança jurídica, previsibilidade para as empresas do setor de turismo, esse artigo 5º, por determinar a vedação aos pedidos de danos morais, ele pode sim ter a sua constitucionalidade questionada, tanto pelos órgãos de defesa do consumidor como pelos próprios consumidores. A medida provisória tem um prazo de 45 dias, prorrogáveis por mais 45 dias, e depois disso ela segue para o Congresso Nacional, que vai analisar se ele converte ou não a medida em lei. Até que isso aconteça, as disposições da medida provisória ficam em pleno vigor e esses instrumentos trazidos por ela já podem ser utilizados como ferramenta pelas empresas do setor de turismo para negociação com seus clientes. Bom, em resumo, são esses os principais pontos da medida provisória. Espero que vocês tenham gostado e eu agradeço aqui a participação.